Fala galera, aqui é o Felipe e hoje vou estar tirando todas as dúvidas de vocês sobre o Present Continuous. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. O Present Continuous, também conhecido como aquele do ING, é um tempo verbal que pode ser bem mais simples do que você estava imaginando. E nessa aula aqui eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre ele. Começando por, para que serve o Present Continuous? Bom, primeiro, para falar de ações que estão acontecendo nesse momento. Eu estou indo ao supermercado, né? Estou executando essa ação agora. Em inglês, I'm going to the supermarket. I'm going to the supermarket. Eu estou comendo torta. Eu estou comendo nesse momento. I'm eating pie. I am eating pie. A gente também usa o present continuous para falar de ações que estão sempre acontecendo, né? Ações repetitivas. Então, por exemplo, eles estão sempre dormindo. They're always sleeping. They're always sleeping. Eu estou sempre trabalhando. I am always working. I am always working. A gente também usa o present continuous para falar de algo que já foi decidido, algo que já está planejado. Então, por exemplo, vou encontrar um amigo amanhã. Isso já está decidido, isso já está planejado. Em inglês eu poderia falar I am meeting a friend tomorrow. I am meeting a friend tomorrow. Almoçaremos hoje às 14h. Almoçaremos hoje às 14h. We're having lunch today at 2 p.m. We're having lunch today at 2 p.m. E afinal, do que o Present Continuous é formado, né? Qual é a estrutura do Present Continuous? Ele sempre vai trazer a forma presente do verbo to be, ou seja, am, is ou are, vai depender da pessoa da frase pra gente ver qual dessas três formas o verbo to be vai assumir naquela frase, mais a forma base do verbo, né, ou seja, o infinitivo do verbo, com o ing. E é importante a gente falar que existem algumas regrinhas para a gente inserir esse ing no final do verbo, né? Em alguns momentos a gente não vai simplesmente colocar o ing ali. Às vezes a gente vai precisar, por exemplo, tirar uma letra. Quando eu falo, por exemplo, do verbo to drive, drive termina com um E. Quando eu vou falar esse verbo no present continuous, eu não falo drive in com o E e depois o ing, né? Eu não acrescento esse ing direto no final da palavra. Nesse caso, por exemplo, eu removo o E e coloco o ing depois do V. Então fica drive-in. Drive-in. Então existem algumas regrinhas como essa, mas eu não vou me aprofundar tanto nelas aqui nesse vídeo pra gente não perder o foco. Se vocês depois quiserem uma aula específica sobre essas regras e exceções do acréscimo do ing no final dos verbos, é só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre lendo e aí eu produzo um vídeo focado nesse assunto pra vocês. Então a estrutura, por exemplo, de uma frase afirmativa com o present continuous vai ser primeiro o sujeito, depois, como eu falei para vocês, o verbo to be no presente, e então o verbo mais o ing. Então, Mary is driving the car. Mary, que é o sujeito, is, que vai ser a forma do verbo to be no presente, que a gente usa, né, com a pessoa she, que está na frase, no caso Mary é she, então she is, Mary is. E aqui a gente já tem aquele exemplo que eu dei pra vocês, né? O verbo drive com o ing, que vai ficar driving. Então, Mary is driving the car. E aí depois a gente coloca o complemento, que nesse caso é the car, mas aí vai depender do complemento que a frase pede ou se ela sequer pede algum complemento. Richard and Kate are talking on the phone. Então aqui, como a gente tem o Richard e a Kate, a gente vai usar a forma do verbo to be no presente, are. Então, they are, né? Como aqui a gente está falando do Richard e da Kate, então é they are. They are talking. They are talking. A gente aqui está usando o verbo talk com o acréscimo do ing, então talking. Richard and Kate are talking on the phone. Max is working. Max is working. Se eu quiser formar frases negativas utilizando o present continuous, é muito simples. A única coisa que você precisa fazer é inserir a palavra not, que dá a ideia negativa na frase antes do verbo. Então lembra que a gente tinha Mary is driving the car? Se eu quiser dizer que ela não está dirigindo o carro, eu simplesmente vou inserir o not antes do verbo. Então, Mary is not driving the car. Mary is not driving the car.
Richard and Kate are not talking on the phone. Richard and Kate are not talking on the phone. Max is not working. Max is not working. E para a gente formar frases interrogativas, a única coisa que a gente vai precisar fazer é inverter o sujeito com o verbo to be no presente. Então, ao invés de Mary is driving the car, eu vou dizer Is Mary driving the car? Are Richard and Kate talking on the phone? Are Richard and Kate talking on the phone? Is Max working? Is Max working? Se você ainda ficou com alguma dúvida em relação ao Present Continuous, não esquece de comentar aqui embaixo que eu vou responder a todas as dúvidas de vocês. Mais uma vez, lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.